Vamos lá, pessoal. A continuidade aqui é nossa maratona, né? De IA, pesquisa e desenvolvimento. A gente está fazendo pesquisa e desenvolvimento com PyTorch, inteligência artificial, certo? Então, agora a gente vai definir a rotina do ajuste fino. E aí agora a gente, que é essencial, né? A rotina de treinamento. Então a gente vai ver ali o modelo pré-treinado. Então a gente vai analisar aqui o ajuste fino. Esse aqui é o código, certo? E aí a gente vai fazer esse ajuste fino aqui, que é o método Fin Turn Model, ok? Então deixa eu abrir meu código fonte aqui e a gente vai analisar. Eu vou passar uma visão geral aqui, que ele recebe o modelo pré-treinado, certo? Aqui tem os pesos e as épocas que a gente vai fazer o treinamento. A gente pode alterar esses valores para realizar o treinamento, certo? E depois aqui o modelo white, né? Ele vai copiar deck cópia do modelo pré-treinado. Mas eu vou analisar aqui essa função detalhe por detalhe, explicar aqui. Mas o que ela vai fazer? Ela vai fazer um ajuste fino, vai percorrer, fazer um for each aqui, um for na verdade, e vai extrair informações desse modelo pré-treinado, ok? Eu já executei ela aqui, ela não tem nenhum erro. Mas vamos analisar detalhe por linha aqui, cada linha específica dessa. Vamos ver, né? Aqui como funciona cada linha dessa aqui, entender porque é importante a gente entender cada linha para a gente, no momento que a gente for dar ajuste, alterar e modificar, a gente fica mais claro, ok? Então a função, né, ela realiza o treinamento ali de um modelo pré-treinado por várias épocas, usando dados de treino e validação que a gente viu no vídeo anterior, que a gente fez o treinamento do modelo pré-treinado. Então a gente vai monitorar as métricas. Essa função faz o que? Ele monitora as métricas, ele salva os melhores pesos e agora a gente vai ver passo a passo. Então a função inicializa aqui com o start, pegando o tempo inicial, time.time. Então ele marca o início do treinamento para medir o tempo total. Então ele faz uma cópia dos pesos originais do modelo, né, que a gente vai passar na função. Então ele vai ser usado para restaurar melhor o desempenho. Então a gente vai melhorar aqui, fazer uma cópia dos pesos para melhorar o desempenho nos próximos treinamentos. Então ele inicia a variável com uma acurácia de 0 ali, certo? Então vou fazer a inicialização. E depois ele vai executar as épocas, né? Quanto mais épocas, mais processamentos. Você deve saber disso. Pode alterar o número de épocas ali para processamento. Isso vai depender da GPU que você tem ali ou do CPU. Então ele executa as épocas e os ciclos completos de treinamento e validação. Ele vai exibir o número ali de épocas atual. Então vai fazer um for ali específico. O loop pelo dataset de treinamento e validação. Então ele vai agora fazer um loop dentro do dataset desse treinamento que a gente treinou ontem. Ele vai pegar os valores treine e val. Ele vai fazer um loop dentro desse dataset. Então ele vai alternar entre os dois conjuntos, ajustando o modo do modelo, ok? E depois ele vai fazer um loop sobre os dados. Então ele vai extrair as imagens e os rótulos, certo? A gente primeiro faz um loop no dataset do treino e validação, depois faz um loop sobre os dados. Então ele vai extrair imagens e rótulos, move os dados para o disjuntivo CPU e GPU para poder fazer o processamento e ele zera os gradientes do otimizador. Esse código aqui, se você for olhar, ó, só você dar uma olhada aqui, ó, eu estou explicando visão geral, certo? Para você, essa imagem, Iteration Over Validation Data Load. E aqui, se você começar a olhar, você vai ver direitinho, ok? Não está exibindo o código total aqui abaixo, mas você tem que vir por, tá até comentado aqui, vir pela função, ok? Eu gosto de exemplificar facilmente, porque eu já vi muitos vídeos, às vezes, a pessoa apresentar o código ali explicando, mas a gente não tem uma visão. E eu, como acadêmico, né, cientista da computação, analista, engenheiro, que já fui, eu gosto de
a gente exemplificar. Hoje já tem até aí para fazer isso, mas é bom você entender. Porque às vezes eu posso passar um overview ali no código, falando cada código, explicando, mas uma pessoa, você que está assistindo meu vídeo, né, eu creio que você está entendendo, mas a gente tira as dúvidas. Isso é importante, entender cada parte. Eu vou também modificar esse código também, a gente vai manipular para ver os erros e aí alterando. O forward e o backpass, a gente viu tanto nos vídeos anteriores. Se você teve aqui, ó, ele é uma forma de executar a passagem direta e calcular a perda. É tipo uma comunicação entre camadas, né? Aqui tem até um sinalzinho aqui que te colocou. Então ele vai fazer o write to set grid enable aqui no treino. Então ele vai executar a passagem direta e calcular a perda. Isso é importante. Ele vai ativar o cálculo dos gradientes só se estiver treinando. Então a gente deve ter ele faz esses dados, esses forward, né, que nas camadas, para poder fazer suas validações e obter informação. Depois a gente vem para as métricas por época. Tem que extrair as métricas. Isso é importante para a IA ficar inteligente. Tudo isso aqui, pessoal, é que a IA trabalha para poder ela ficar inteligente. Você pode manipular sim, fazer uma alteração ali, a gente vai fazer isso mais à frente. Mas primeiro a gente está fazendo um overview no modelo, né, na arquitetura, para depois a gente começar ali a trabalhar. Então ele vai calcular a média de perda e acurácia. E depois ele vai, se for a melhor acurácia na validação até agora, ele salva os pesos do modelo. Olha o que ele faz aqui, ó, legal. Ele calcula a média da perda. Aqui, ó, loss, né? Loss época. E se for a melhor acurácia, a validação até agora salva os pesos do modelo. Legal, né? Ele faz o model white aqui, corp, premium. E a finalização é um modelo ao fim do treinamento, carrega os melhores pesos com base na validação. Ele carrega os melhores pesos com base na validação. Retorna o modelo ajustado, pronto para inferência. Pronto, ele já ajustou o modelo, na verdade está fazendo um ajuste fino do modelo. Aqui, ok? Então, se a gente for olhar aqui no código-fonte, ele está até comentado específico. Então, a gente vai executar aqui cada função aqui, ele passa pelo treino, né? Isso aqui é importante, se não tiver essa parte aqui, ó, ele vai gerar um erro específico. Até fazer uma validação aqui, ó. Mas eu acho que como ele vai pegar do data load, ele não vai dar problema não. Eu não. Por quê? Porque na verdade ele está pegando de outro, ele está pegando do dataset já executado. Deixa eu alterar aqui para ele. Certo? E aqui os print ele vai dar aqui para a gente monitorar no momento que a gente fazer o treinamento ou fazer o passagem para esse método. Ele vai sinalizar aqui e vai mostrar aqui só para a gente ter uma referência que ele está passando. Lawrence tem ele está passando pelo dar um print, ele vai passar pelo modelo. Estamos fazendo for each, ele vai sinalizar aqui o tempo, né, que está passando, o treino, né, o tempo de treinamento final, o breath validation, né, a acurácia ali de validação. Vamos agora para o método Visualization Prediction, né? O que esse método faz? Esse método aqui, ele vai facilitar a visualização dos predicados, certo? E ele nada mais nada menos também ele vai receber o modelo pré-treinado e a gente vai verificar linha por linha aqui, analisar esse código para entender essa funcionalidade. Ok? Vamos lá. Então, nesta função precisamos do modelo pré-treinado, na função, né, ou seja, a arquitetura também e os pesos. Como entrada, a gente vai ter que ter a arquitetura, o modelo, né, e os pesos como entrada, juntamente com a função de perda, certo? Do otimizador e número de épocas, que é a função de entrada na função anterior, né, do finamento do modelo. E basicamente, só, em vez de começar uma inicialização aleatória dos pesos, a gente vai começar ali com os pesos pré-treinados no ArcSynet, que a gente falou.
Então, antes de a gente ajustar esse treinar o modelo, a gente vai definir uma função para visualizar as previsões do modelo, que eu falei agora, né? Que é a desculpe, pessoal. Visualize Predication, certo? E aqui está a função. Vamos analisar essa função, o propósito geral dela, né? Ela vai exibir exemplos de conjunto de validação, que é o maximum image. Então, a imagem convertida, ela vai normalizar, vai ser convertida, a imagem vai ser convertida e normalizada para visualização. E depois a classe prevista pelo modelo. E terceiro, a classe real, rótulo correto. Tem uma maximum imagem, exemplo de conjunto de validação. Esses são os exemplos aqui que ela vai fazer. Então, o propósito geral é dessa. As etapas da função, né? Vamos lá. Preparação. Então, a gente vai preparar ali o torch.monoseed, certo? Isso aqui tudo é a preparação para o que vai garantir a reprodutibilidade. Desculpe. Reprodutibilidade. Certo? E depois a gente salva o estado atual, né, do modelo, se verificar se ele estava em treino. Então ele vai colocar o modelo em um modo de avaliação, preparar um contador de imagens e ele inicia, né, a configurar o Matplotlib. Então ele tá, as etapas da função que vai ser feita da função é essas. Ele vai garantir a reprodutibilidade, né, salvar o estado atual do modelo, né, se ele estava treinando. Depois ele vai colocar um modelo de avaliação e preparar lá o contador de imagens iniciar. Então depois ele, segundo, né, ele vai desabilitar gradientes e interar sobre o dado valor de validação, certo? Então ele vai fazer essa função. O que é que detalhado aqui do código que a gente vai ter aqui como validação, né? Então ele evita o cálculo ali desnecessário de gradientes e depois ele intera sobre as imagens os rótulos do conjunto de validação. Depois ele vai realizar a inferência, né? Ele vai fazer a inferência. Então as inferências é importante. Ele vai mover os dados para a CPU ou GPU, né? Que é para fazer a inferência. Então ele realiza a inferência, né? Extrai a previsão mais provável usando o Torchmax. Aqui já está entrando aqui na parte legal, né, pessoal, da GPU ali. Então o Torch, né, o TalkViews, o MontoLab, ele já está fazendo isso. Ele move os dados para a GPU, né, realiza as inferências. Essa parte do código aqui é essencial para poder fazer isso, para realizar a inferência. Visualização individual. Então ele vai fazer o que aqui? Ele vai interar em cada imagem batch, for, Jota, int, cada imagem batch aqui, né? Ele vai contar aqui mais um. Ele cria uma subplot dinâmica, aqui ó, subplot dinâmica, e exibe a imagem e mostra, né, o nome da classe prevista e a classe real. Então aqui ele vai extrair, né, essas informações e exibir aqui o set titles, vai pegar aqui os nomes da classe e exibir aqui no imagem show, né, que é a função que a gente viu anteriormente. Limite de imagens e restauração do estado, certo? Então, o limite de imagens a gente vai e restauração de estado, se o número máximo de imagens for atingido, né, que é o limite ali, ele restaura o original, o estado original do modelo, se né, estava no modo treino, e finaliza a função. Então, essa é a função de visualização, né, dos predicados aqui, das previsões, né, que foram feitas. Deixa eu executar essa função também. Ok, modelo. E aqui é o modelo, né, pré-treinado, o modelo pré-treinado que foi feito. Vamos lá. Como esse modelo foi treinado,
Onde é que está esse modelo? Vamos lá. A gente está usando aqui, pessoal, se você for ver, que a função mais legal é que a gente vai utilizar ele vai demorar um pouco aqui para fazer meu refinamento, então ele faz tudo isso. E depois nós vamos ter esse modelo pré-treinado. Na verdade, a gente vai salvar, né? Eu vou deixar executando aqui. E aí no próximo vídeo, como a gente já entendeu essa visualização, nós vamos dar continuidade aqui a executar e passar por cada função, né? Até debugar também, verificar mais aqui, alterar o código fonte. Por enquanto está executando aqui na minha máquina, ela demora um pouco esse para salvar o modelo, né? Ele vai passar pelo modelo Alex.net pré-definido. E a gente no próximo vídeo a gente vai analisar cada função.